Você já parou para pensar que o calor do sol em seu rosto é na verdade um viajante do tempo? Cada raio de luz que nos alcança iniciou sua jornada muito antes dos primeiros humanos, atravessando as entranhas da própria estrela em uma viagem épica e caótica que durou centenas de milhares de anos. Essa história começa em um berçário cósmico frio, escuro e silencioso, onde uma nuvem gigantesca entrou em colapso e deu origem ao Sol, e termina em uma usina nuclear natural tão poderosa que a cada segundo produz mais energia do que toda a humanidade consumiu em toda a sua história. Hoje vamos desvendar essa odisseia completa, de como poeira e gás se transformaram em nossa estrela, ao processo quântico que a mantém viva, até a jornada inimaginável que a luz precisa enfrentar para finalmente chegar até você. Como um simples átomo de hidrogênio se converte em energia capaz de sustentar a vida? O que realmente acontece no núcleo solar a 15 milhões de graus? E por que a luz do Sol é literalmente uma mensageira do passado? Fique até o final porque a história da luz solar vai mudar para sempre a forma como você enxerga o dia. Canal Ciência Mais, um canal de cultura. Quer apoiar ainda mais o canal e ajudar nosso projeto a continuar crescendo? Você pode se tornar membro por apenas R$ 3,99 por mês, menos do que o preço de um cafezinho. Além disso, se quiser apoiar de forma ainda mais direta, use o Valeu Demais para fazer qualquer doação. Se você gosta do que fazemos, considere nos apoiar. Isso fortalece o canal e mantém essa jornada científica viva. Obrigado de coração. Do colapso ao brilho. Imagine uma imensa maternidade cósmica, fria e silenciosa. Uma nuvem molecular flutuando no espaço. Foi em um ambiente assim que o Sol nasceu, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Essa nuvem, extremamente gelada e composta por hidrogênio, poeira e gelo, possuía regiões mais densas. Em uma delas, um pequeno desequilíbrio, talvez causado por uma supernova próxima ou pela passagem de um braço espiral da galáxia, fez a gravidade vencer todas as outras forças. O núcleo começou então a colapsar sobre si mesmo. À medida que gás e poeira caíam para o centro, a energia do colapso se transformava em calor, dando origem a uma protoestrela, o jovem Sol. Ele ainda não realizava fusão nuclear, mas já era quente e denso. O material em rotação formou um disco protoplanetário ao seu redor, de onde surgiriam os planetas. Campos magnéticos intensos lançavam jatos de gás, ajudando a estabilizar sua rotação. Com o tempo, o Sol entrou na fase T Tauri, brilhando graças à contração gravitacional. No entanto, envolto por poeira e gás, esse brilho ficou oculto. Apenas mais tarde, quando ventos estelares limparam o ambiente, a luz pôde viajar livremente pelo espaço. Assim, o Sol nasceu duas vezes, quando começou a brilhar e quando o universo finalmente conseguiu vê-lo. A cadeia próton-próton. O que brilha no céu é apenas a superfície do Sol, sua fina pele. O verdadeiro segredo que sustenta essa imensa esfera de plasma está muito mais fundo, confinado no núcleo. Ali, sob uma pressão 340 bilhões de vezes maior que a da Terra e temperaturas em torno de 15 milhões de graus Celsius, ocorre o processo mais importante para a vida como conhecemos, a fusão nuclear. É ela que mantém o Sol aceso, por meio de um mecanismo elegante e poderoso chamado cadeia próton-próton. No núcleo solar existe um caldeirão caótico de prótons, os núcleos do átomo de hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. Bilhões deles se movem em todas as direções, colidindo sem parar. Mas aqui surge um grande obstáculo. Prótons têm carga elétrica positiva e por isso se repelem violentamente. Essa resistência é conhecida como barreira de Coulomb. Imagine tentar unir dois ímãs pelo mesmo polo. Quanto mais você aproxima,
maior é a força que os empurra para longe. Então, como a fusão acontece? A resposta está em um dos fenômenos mais surpreendentes da física quântica, o efeito túnel. Em escalas subatômicas, partículas não se comportam apenas como objetos sólidos, mas também como ondas de probabilidade. Isso significa que, mesmo diante de uma barreira aparentemente intransponível, existe uma pequena chance de um próton simplesmente atravessá-la, como se surgisse do outro lado. É como tentar escalar uma montanha impossível e, por um golpe de sorte quântico, aparecer direto no topo. Quando essa rara coincidência ocorre e dois prótons chegam perto o suficiente, entra em ação a força mais poderosa do universo, a força nuclear forte. Em distâncias minúsculas, ela supera a repulsão elétrica e age como uma cola cósmica, unindo os núcleos. É assim que começa, passo a passo, a reação que mantém o Sol brilhando há bilhões de anos. Na etapa 1 é quando nasce o deutério. Dois prótons se fundem. Nesse processo instável, um deles se transforma em um nêutron, liberando duas partículas, um pósitron, a antimatéria do elétron, e um neutrino. O neutrino é um fantasma subatômico que quase não interage com nada e escapa direto do Sol, levando consigo parte da energia. O que sobra da fusão é um novo núcleo, o deutério, que é um hidrogênio pesado, com um próton e um nêutron. Na etapa 2, cria-se o hélio 3, pois um núcleo de deutério é instável e imediatamente atrai outro próton do caldeirão. Eles se fundem com mais facilidade, formando um núcleo de hélio 3, composto por dois prótons e um nêutron. Essa fusão libera um fóton de raio gama, pura energia luminosa. Finalmente, na terceira e última etapa, a história se repete em outro lugar do núcleo. Outros dois prótons passam pelo mesmo processo e formam um segundo núcleo de hélio 3. Eventualmente, esses dois núcleos de hélio 3 colidem. Eles se fundem e, bingo, formam um núcleo estável de hélio 4, que tem dois prótons e dois nêutrons, e sobram dois prótons, que são ejetados de volta para o caldeirão, prontos para recomeçar o ciclo. Mas repare, a massa do núcleo de hélio 4 é menor do que a soma da massa dos quatro prótons originais. Para onde foi essa massa que faltou? Ela não se perdeu. Foi transformada diretamente em energia pura, de acordo com a equação mais famosa de todas. E é igual a m vezes c ao quadrado, de Einstein. Essa fórmula nos diz que uma quantidade minúscula de massa, m, se converte em uma quantidade gigantesca de energia, E, simplesmente porque a velocidade da luz, c, é um número inimaginavelmente grande, e ele está elevado ao quadrado. A escala disso é de cair o queixo. A cada segundo, o Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em 596 milhões de toneladas de hélio. Os 4 milhões de massa que desaparecem a cada instante são o preço cósmico pela energia que nos mantém vivos. Para você ter uma ideia do poder desse processo, a energia gerada por essa conversão de massa a cada segundo é alucinante. É o equivalente a 1 trilhão de bombas de Hiroshima detonadas simultaneamente. Ou, em uma comparação mais cotidiana, a cada segundo, o Sol produz mais energia do que toda a humanidade consumiu em toda a sua história. E onde vai parar toda essa energia? A maior parte é emitida como aquela luz e aquele calor que sentimos. Mas há um detalhe fascinante. Apenas 0,0000045%, 4,5 bilionésimos de toda a energia do Sol atinge a Terra. E ainda assim, essa fração infinitesimal é mais do que suficiente para alimentar todos os ecossistemas, governar nosso clima e sustentar nossa civilização. Pense nisso. Todo o nosso mundo movimenta-se graças a 1 bilionésimo do poder de uma única estrela. Esses números mostram que o Sol não é apenas uma luz no céu.
Ele é um reator de fusão nuclear de eficiência e escala sobre-humanas, transformando matéria em luz na taxa de 4 milhões de toneladas por segundo, e nos lembrando que estamos literalmente nadando nos ecos de uma conversão cósmica de massa em energia que acontece a 150 milhões de quilômetros. A Odisseia da Luz. Enquanto o núcleo de hélio se forma no coração do Sol, um fóton de raio gama, pura energia luminosa, é ejetado da reação a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Você pensaria que em pouco menos de 2 segundos ele cruzaria os quase 700 mil quilômetros do raio solar e escaparia no espaço, certo? Errado. A realidade é muito mais extraordinária. Esse fóton recém-nascido não está em um espaço vazio, ele está imerso em um inferno de plasma extremamente denso, uma sopa superaquecida de prótons, elétrons e núcleos atômicos, tão densa que a luz quase não consegue passar. A densidade do núcleo do Sol é 150 vezes maior que a densidade da água líquida, ou 13 vezes maior que a densidade do chumbo, e 8 vezes maior que a densidade do ouro. Sua jornada até a superfície do Sol não é uma viagem em linha reta, mas um deslocamento caótico. O destino imediato do nosso fóton de raio gama é ser absorvido por um íon, um átomo despojado de seus elétrons que está vagando pelo plasma. Esse átomo fica excitado com a energia extra, mas é instável. Em uma fração de segundo, ele reemite um novo fóton. Aqui está o primeiro ponto importante. Esse novo fóton não é o mesmo, e também não é mais necessariamente um raio gama. Ao ser reemitido, o fóton pode sair em qualquer direção, totalmente aleatória. E mais importante, ele perde um pouquinho de energia no processo. Esse ciclo, ser absorvido e reemitido, não acontece uma ou duas vezes. Ele se repete incontáveis vezes, trilhões, quatrilhões de vezes. A cada pulo, o fóton perde um pouco de energia e, portanto, seu comprimento de onda aumenta. Ele vai deixando de ser um fóton de alta energia, raio gama, e se transforma, passo a passo, em um fóton de raio X, depois ultravioleta extremo, e assim por diante. Por causa dessa direção aleatória a cada reemissão, o fóton não avança de forma eficiente. Ele faz uma caminhada aleatória, ou um passeio de bêbado através do Sol. Avança um pouquinho para a superfície, depois é reemitido de volta para as profundezas, depois para os lados. O progresso é agonizantemente lento. Em média, para atravessar a zona radiativa do Sol, que vai do núcleo até cerca de 70% do raio, um fóton leva cerca de 170 mil anos. Sim, você não ouviu errado. A luz que você vê hoje foi gerada no núcleo antes da humanidade existir, antes das últimas eras glaciais. Finalmente, após essa maratona de zigue-zagues, nosso fóton, agora já muito menos energético, provavelmente na faixa do ultravioleta e da luz visível, atinge a zona convectiva. Aqui, o plasma não é mais tão denso para apenas irradiar energia. Em vez disso, ele começa a ferver. Gigantescas células de plasma superaquecido, como panelas de água fervendo do tamanho de continentes, sobem à superfície, carregando o calor consigo. Nosso fóton agora pega carona nessa correia transportadora de plasma. Ele ainda é absorvido e reemitido, mas seu transporte principal é feito pelo movimento físico do material. Essa viagem na zona convectiva é muito mais rápida, apenas algumas semanas. Quando a bolha de plasma atinge a superfície, a fotosfera, a pressão cai drasticamente. O plasma se abre e o material se espalha, esfria e mergulha novamente. É nesse ponto que o fóton, após sua odisseia de centenas de milhares de anos, encontra pela última vez um caminho desobstruído. Ele é emitido da superfície do Sol e escapa para o espaço livre, viajando em linha reta pela primeira vez na sua existência. O que escapou não é mais um raio gama assassino, é um fóton inofensivo, geralmente de luz visível,
o tipo de luz que nossos olhos evoluíram para enxergar. Ele viaja pelo vácuo do espaço por mais 8 minutos e 20 segundos até atingir a Terra. Portanto, quando a luz do Sol acaricia seu rosto pela manhã, ela não é apenas um produto de uma fusão nuclear. É o sobrevivente de uma odisseia. Cada fóton carrega a história de uma jornada caótica, de uma transformação energética, de um passeio aleatório de eras. A energia que aquece nosso planeta, que impulsiona os ventos e as correntes oceânicas e que é capturada pelas folhas na fotossíntese, é essa energia final, suavizada e espalhada por uma viagem épica através da própria estrela. Você não está apenas sentindo calor, você está sentindo um mensageiro de tempos imemoriais, um viajante de tempo, que finalmente completou sua missão de trazer até nós, do núcleo de uma fornalha distante, o combustível da vida. Mas e quando todo o hidrogênio no núcleo do Sol acabar? O que acontecerá com ele? O fim de uma estrela é o começo de uma nova história, e essa incrível transformação será o assunto em um nosso vídeo aqui no canal. Então, o que achou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais? Deixe nos comentários. Não deixe de conferir o card que aparece aqui em cima, onde você pode assistir a outro vídeo incrível que preparamos para você, onde eu falo sobre as pistas achadas por cientistas de Gêmeo perdido do Sol. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito na divulgação e nos motiva a trazer cada vez mais informações interessantes para vocês. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar à nossa comunidade. Até a próxima!